Fala, meus amigos, eu sou o professor Hugo Lourenço, professor de Direito Processual Civil e advogado. Queria comentar com vocês hoje sobre um tema bem polêmico, está sempre em volta aí, sempre nos comentários, que é a possibilidade de prisão do sujeito por dívida de pensão alimentícia, dívida de alimentos. Primeiro ponto, a gente tem que organizar esse assunto. No Brasil, é cabível sim prisão civil, mas sempre de maneira excepcional. Na Constituição brasileira, você tem a previsão em duas situações. Prisão civil do depositário infiel, aquela pessoa que, por exemplo, recebeu alguma coisa em depósito e não devolveu, só que o Supremo tem entendimento, pela súmula vinculante número 25, que não cabe prisão civil do depositário infiel por falta de regulamentação e por força de tratados internacionais. Então só resta no Brasil prisão de natureza civil se for pelo devedor de alimentos. Primeiro ponto. O segundo detalhe é aquela outra frase muito comum. Ah, doutor, mas eu posso ser preso por um débito de 1 ano atrás, de 2 anos, eu nunca paguei pensão para o meu filho, eu posso ser preso por esse valor todo, eu não vou ter condições de pagar isso tudo. Essa é outra questão interessante. Para admitir a prisão, só é cabível dos 3 últimos meses anteriores à propositura de uma ação de cobrança, uma ação de execução. Então, veja bem, vamos supor que seja proposta uma cobrança em abril, né? Vamos supor uma execução da dívida de alimentos em abril. Só é cabível prisão civil se for o débito de janeiro, fevereiro e março e as que forem se vencendo durante o processo. Ou seja, as 3 últimas anteriores à propositura e as que forem se vencendo ao longo do processo. Isso está na súmula 309 do STJ e está no CPC, artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Outra dúvida muito frequente é o prazo dessa prisão. O Código estabelece, o Código de Processo Civil, no 528, parágrafo 7º, que essa prisão é decretada pelo prazo mínimo de 1 mês e prazo máximo de 3 meses. Só que você tem que esclarecer o seguinte, essa prisão não tem natureza nenhuma, com semelhança para a prisão penal, porque você cometeu um crime, matou uma pessoa, alguma coisa nesse sentido. Ela não é uma prisão pena, é uma prisão coerção. Ela é um meio de pressão psicológica pelo medo, tá? É isso mesmo, pela pressão psicológica. Você tem medo de ser preso, o juiz decreta a prisão para te pressionar a pagar a dívida de alimentos. Então perceba, suponhamos que o magistrado tenha fixado a prisão com 30 dias, 1 mês. Se o sujeito pagar em 5 dias, automaticamente ele tem que ser posto em liberdade. Porque a ideia da prisão não é penalizar o sujeito, é forçá-lo a fazer o pagamento. Tá? Então a prisão tem prazo de 1 mês a 90 dias, ou seja, de 1 a 3 meses no máximo. E é importante diferenciar que tem pensão alimentícia, né, dívida de alimentos decorrente de vínculo familiar, como um pai paga para um filho, como um avô pode ter que ser condenado a pagar para um neto, como você tem pensão alimentícia decorrente da prática de atos ilícitos. Imagina, o motorista de uma empresa de ônibus atropela uma pessoa na rua. O familiar da vítima ajuiza uma ação de indenização contra a empresa e a empresa é condenada a pagar uma pensão alimentícia pelo falecimento daquela pessoa, que era um pai de família. Isso é pensão alimentícia decorrente de ato ilícito. Essa pensão decorrente de ato ilícito não admite prisão civil. Já foi objeto, inclusive, de habeas corpus por pessoas condenadas a esse tipo de pensão, e o STJ falou que nesse caso não cabia prisão civil. Se vocês quiserem, por exemplo, o habeas corpus 182-228 de São Paulo, onde se estabeleceu que não cabe prisão civil por dívida de alimentos oriunda de ato ilícito, somente por vínculo familiar. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado da dica. Tendo gostado, compartilhe o nosso vídeo, curta, marque lá no sininho para você receber as nossas notificações e siga o nosso canal aqui no YouTube para você ficar sempre bem informado com informações, questões jurídicas para vocês.